a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos fazer a nossa reflexão, o Evangelho na vida de homens e mulheres de hoje. Então é nesse momento que a gente vamos entrando nesse momento de reflexão, nesse momento de fé, para que a gente possa fortalecer cada vez mais o nosso espírito, cada vez mais a nossa fé. O que está acontecendo com este mundo que a gente está aí vendo as coisas acontecer e o porquê de tudo isso que está acontecendo. A gente vamos então interagindo nesse momento para que a gente possa viver essa graça do nosso Senhor e nosso Deus. A Virgem Maria, ela vai nos dar a mensagem para que a gente possa interagir verdadeiramente com a leitura da Sagrada Escritura. Então vamos viver esse momento de reflexão e fé. A obra da corredenção. 13 de julho de 1980, aniversário da terceira aparição em Fátima. Correspondei ao meu desígnio, filho prediletos, e deixai-vos formar pela vossa mãe. Assim posso associar-vos cada vez mais à minha materna e obra de corredenção. Jesus é o único Redentor porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. No entanto, Ele quis associar à sua obra redentora todos os que foram redimidos por Ele, mesmo a fim de que a obra misericordiosa do seu amor pudesse resplandecer de maneira maior e mais maravilhosa. Assim vós, que fostes redimidos, podeis cooperar com Ele na sua obra redentora em vós, que estáis então intimamente unidos a Ele até ao ponto de formar o seu próprio corpo místico. Ele pode colher no vosso tempo o fruto de tudo aquilo que realizou de uma única vez no Calvário. Eu sou para vós o modelo perfeito da vossa cooperação na obra redentora realizada pelo meu Filho. De fato, por ser mãe de Jesus, foi por ele intimamente associada à sua redenção. A minha presença aos pés da cruz revela-vos com o meu Filho quis unir perfeitamente a mãe a toda a sua grande dor. No momento de sua paixão, da sua morte por vós, se a cruz foi o seu patíbulo, a dor do meu coração imaculado foi com que o altar sobre o qual o meu Filho ofereceu ao Pai o sacrifício de nova e eterna aliança. Por ser mãe da Igreja, foi intimamente associada por Jesus também ao cumprimento de sua redenção, que se realiza no decurso da história, para oferecer a todos os homens a possibilidade de receberem a salvação que Ele vos obteve no momento da sua sangrenta imolação. Assim, quando mais numerosos são os homens que alcançam a salvação, tanto mais se realiza a obra-prima do meu amor divino, a minha missão materna, a ajudar de todos os modos os meus filhos a alcançar a salvação. É cooperar ainda hoje de modo especialíssimo na redenção realizada pelo meu Filho Jesus. A minha missão de verdadeira mãe é corredentora, tornar-se-á manifesta para todos. Hoje quero exercer esta ação através de vós, meus filhos prediletos. Por isso quis retirar-me para o deserto da vossa vida, onde coloquei o meu seguro refúgio. Neste
deserto, formo-vos como mãe para poder cumprir através de vós a grande obra da corredenção. Assim, chamo-vos a orar ao perfeito oferecimento de do vosso próprios ao sofrimento, à vossa imolação pessoal. Conduz-vos pelo caminho da cruz e ajudo-vos docilmente a subir o Calvário para vos transformar a todos em hóstia agradável ao Pai, para a salvação do mundo. Este é o tempo de minha ação silenciosa. No deserto de vossa vida realizo cada dia e o grande prodígio de vos transformar cada vez mais até que Jesus crucificado possa ser revivido por cada um de vós. Quando esta minha ação estiver cumprida, aparecerá perante toda a Igreja a grandeza do desígnio de amor que eu estou realizando. Agora a minha misericórdia, obra de corredenção, tornou-se mais do que nunca necessário e urgente. Será reconhecida por todos a missão que me foi confiada pela Santíssima Trindade. Poderei exercer plenamente o meu grande poder para que a vitória do meu Filho Jesus possa resplandecer em toda parte quando instaurar no meio de vós o seu glorioso reino de amor. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Queridos irmãos e irmãs, então a gente vai vivendo aqui esse momento de refletir com Maria essa grande graça. A graça em que Deus, ele vem para nós. Ele vem nos revelando que é necessário para que se cumpra um momento de salvação, um momento de redenção, é preciso também que nós temos esse momento de cooperação. Ele veio, ensinou os apóstolos, e os apóstolos então deu a continuidade, uma continuidade de que precisa ser vivido esse Evangelho, anunciado o Evangelho e viver a graça de estar na presença do Senhor. Então é ajudando que a gente vai assim vivendo esse momento que Maria vai nos ensinando. Maria vai nos ensinando que essa graça, né, de viver esse momento com o seu Filho Jesus, e que vai interiorizando para nós que Deus, ele quer que nós fazemos parte do seu reino, mas também fazemos parte da redenção. O próprio Jesus, ele é o nosso mediador entre Deus e o homem, mas ele veio para o meio dos homens e ensinou que nós precisamos viver um mandamento novo, o mandamento do amor. E é nesse mandamento do amor que nós vamos então evangelizando e fazendo com que as coisas venham acontecendo. Se a gente olhar para os santos mártires que já se passou por toda essa dor, todo esse sofrimento, todas essas angústias, aí a gente vai vendo que essa grande graça de viver esse momento, a gente pode estar perante, né, essa grande glória de Deus. E assim a gente vai estabelecendo um vínculo de paz, de esperança na vida do próximo. Olha só como está o mundo hoje. Olha só, se a gente prestar atenção na natureza, esses dias o sol ficou como uma bola de fogo. E aqui na minha cidade o tempo ficou bastante fumaçado, como se tivesse uma grande queimada. Se a gente começar a prestar atenção, se a gente começar a viver um verdadeiro amor, a gente vai vendo que a graça de Deus vai acontecendo
aos poucos na vida das pessoas. Olha só, com o jovem Carlos Acutis, ele também viveu uma graça, pouco tempo, mas a graça de levar as pessoas à conversão, de levar as pessoas a viver um momento com Cristo. Olha só a irmã Dulce, Dulce dos pobres. Olha só o momento em que ela viveu da sua vida. Então é esse o momento que Nossa Senhora vai falando. O momento da dor, o momento do sofrimento, a gente vai vivendo e a gente vai entregando e vai se doando para que as pessoas se encontrem verdadeiro com Jesus. É esse momento que Maria vai falando. Esse momento de caminhar, esse momento do Calvário, esse momento de fazer esse vínculo com o Pai, com a graça de Deus acontecer. Porque ele precisou da Virgem Maria para que possa realizar a redenção, a salvação de toda a humanidade. Então Maria cooperou. Então que nós possamos então cooperar. Então também tem outro, os apóstolos também cooperaram. As mulheres que foram levar os aromas no dia da ressurreição de Jesus também cooperaram, né? Todos que foram envolvidos ali com Jesus, naqueles momentos, cooperou. Estevão foi o primeiro santo da igreja, foi o primeiro que se doou a sua vida para fazer esse momento, se sacrificando a sua vida. Então a gente vai vendo também um outro que também se entregou, né? E foi assim de uma maneira que ele viveu a sua vida. Paulo, o Saulo de Tarso. Então ele escreveu cartas, ele fez com que a evangelização chegasse a lugares onde ele não podia chegar. E para que ele pudesse chegar a esses lugares demorava dias e mais dias, mas mesmo assim ele ia e ele conseguiu fazer a evangelização chegar aos confins do mundo. Então a gente vai vendo que essa carta que ele escreve aqui aos Coríntios vai mostrando como a gente deve viver nos dias de hoje, como a gente deve estar perante Deus nos dias de hoje e vivendo essa grande intenção com Maria Santíssima. Então vamos ler. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Irmãos, que todo o mundo nos considere como servidores de Cristo e admiradores dos mistérios de Deus. A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quando a mim, pouco me importa se julgado por vós ou por algum tribunal humano, nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada, mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não querereis julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os prodígios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui a gente percebe que Paulo, ele vive esse momento de servo, de servir o Senhor, de levar a palavra, de não se importar com nenhum julgamento humano, nenhum julgamento da sua própria vida, que ele foi condenado à morte por decapitação, mas ele continuou, ele não se importou, porque ele era verdadeiramente um servo. Nem ele mesmo poderia julgar ele, porque ele também não era assim uma pessoa de dizer eu sou justo, ele se julgar ser justo, ser bom e ser agradável. Não, ele simplesmente só era servo do Senhor, fazendo com que o Evangelho chegasse a mais pessoas
e que muitas outras pessoas fossem salvas. E é nesse momento que nós precisamos entrar nessa dimensão, entrar nesse momento de viver a palavra, de trazer amor e verdadeiramente viver o amor em Cristo nosso Senhor e o nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Que a paz de Cristo esteja sempre conosco e nos proteja e nos conduza, e assim seja. Amém. Até o próximo encontro.